O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, o Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que deve vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos nessa 7ª semana da nossa campanha de oração, onde Deus me trouxe a inspiração de nós adentrarmos esse mistério do ensinamento do magistério da igreja, daquilo que a igreja nos ensina sobre as virtudes que nós precisamos buscar. Virtudes essas que colaborarão para nós um dia experimentarmos a ressurreição, a vida eterna. E hoje, o vício que nós precisamos olhar para ele, perguntar-nos se nós não o alimentamos no nosso coração, é o vício da ira. A ira que tem algumas filhas. A gente sempre vê as filhas, do vício. A contenda, o inchaço da mente, a algazarra, a blasfêmia, são filhas da ira. E um filósofo estoico chamado Sêneca, ele vai dizer assim: mas a ira pode ser derrotada por ensinamentos, porque trata-se de uma fraqueza da mente que está submetida à vontade. Aqui nós já temos uma iluminação. Os ensinamentos da mente. A nossa razão pode dizer à nossa vontade que nós podemos vencer esse vício. A ira, ela também pode ser chamada de raiva, é o nome popular dela. Não sei se você sente muita raiva, mas se você deixa a raiva extravasar, que chega ao ponto da agressão a uma pessoa, não de agressão física, vamos pensar nisso não, que eu nem imagino que você faça isso, mas agressão de palavras, de atitudes, ela acaba sendo até mesmo um pecado mortal. A ira é um pecado mortal em si, mas a gente tem que avaliar o resultado que ela produziu em nós. É uma falha ao usar a razão para controlar o nosso apetite irascível. Esse apetite irascível ele é importante para diversas coisas. Por exemplo, quando um cachorro vem correndo atrás da gente, a gente consegue pular um muro de 2 metros, é uma ação desse instinto em nós, dessa realidade que gera, claro, hormônios ali, provoca reação no sangue, a gente fica eletrizado e é capaz de pular um muro alto que a gente nunca imaginaria. Quando você tem uma reação para salvar alguém numa situação de risco, quando você se defende, são reações importantes, mas existe uma realidade negativa desse apetite irascível que nós trazemos em nós. Ele pode ser considerado um pecado. E a gente precisa lutar contra as coisas que tentam frustrar os nossos desejos mais sãos, mais sadios.
Veja só, o filósofo Aristóteles vai dizer assim: a natureza não faz nada sem um motivo. Então, geralmente, um acesso de ira é provocado por alguma realidade que acontece, não vem do nada. Eu não acordo e começo a me irar. Não, é uma realidade que pode ir acontecendo. É aquele desejo ou reações irascíveis de pegar ou largar, de segurar para sobreviver. O positivo, o negativo, ele acaba sendo destrutivo. Mas vamos lá, fazer um exame do coração para extirpar a ira. Alguns descrevem a ira como um acúmulo de sangue próximo do coração. E até mesmo a ciência moderna vai mostrar isso. E que, vai dizer Santo Tomás de Aquino, é a disposição para a ira que surge de uma emoção da alma, devido ao mal infligido. A ligação entre a ira e o coração, nas pesquisas modernas, que indicam que as pessoas mais agitadas e proativas são as mais propensas a ataques cardíacos. Mas também são aquelas que têm a tendência para sofrer ataques constantes de ira, de raiva. E aí vamos perguntar para nós. Recentemente eu me senti agitado por alguma coisa? Por acaso acelerou o meu batimento cardíaco, aumentou a minha pressão sanguínea, despertou pensamentos negativos em mim? Vamos lembrar que a ira está ligada a um acúmulo de sangue perto do coração, segundo a ciência moderna. Se sim, se eu tive essas reações, isso me cegou? Isso escureceu a minha capacidade de raciocinar? E de lembrar que o outro é meu irmão, que o outro tem a presença de Cristo nele? Como foi a minha reação? Cegou a minha razão? Escureceu parcialmente, talvez? A gente precisa entender que nem sempre a ira é pecado, isso é fato. Nem sempre a ira é pecado. Mas como assim, padre? Vamos lembrar de um acesso de ira de Jesus? Jesus nunca cometeu pecado. Quando ele entra no templo e ele encontra os vendilhões. O templo parecia uma casa de comércio. Tinha animal espalhado para todo lado. Era uma bagunça, era uma baderna. Jesus, ele vai se irando, uma ira santa. Ele sentado, o Padre Léo explicava isso de uma maneira muito interessante, ele constrói, ele faz um chicote, e ele vai lá e expulsa os vendilhões do templo, mas ele não desrespeita ninguém. A ira não foi negativa. Ele não maltrata ninguém, ele só fala: a casa do meu pai é casa de oração, ela não pode ser casa de comércio. Não pode ser casa de comércio. E aí, a ira, que nem sempre é pecado, a gente precisa fazer essa pergunta: se essa agitação, se essa ira está direcionada à pessoa certa, aquela que realmente é culpada, se ela veio na hora certa, depois de um tempo de reflexão e de esfriamento. Eu posso ficar indignado com a injustiça, eu posso me irar com a injustiça, mas ela veio na hora certa, ou eu explodi e estraguei tudo? Mas também eu preciso me perguntar: as razões são corretas? Porque talvez elas não sejam. Porque talvez eu vou ser tomado por um instinto de vingança, diante de uma injustiça que até é real, mas eu vou acabar me afundando naquilo que é a realidade pecaminosa. E aí eu acabo corrigindo de uma forma errada, ofendendo, machucando as pessoas. Outra perguntinha: eu me permiti tornar-me colérico, irritadiço, portador de uma raiva facilmente inflamável que explode logo a primeira das inconveniências que eu vivo? Eu permiti que eu me tornasse rabugento. É ruim, né, conviver com gente rabugenta. Ave Maria, só Jesus. Eu convivo com gente carente, mas viver com gente rabugenta é muito ruim.
Nada tá bom, sabe? Vocês já viram aquele desenho que na época que eu assistia, né? Que, ó vida, ó noite, tinha uma casinha na cabeça, ó dinha, nada tá bom, meu Deus do céu, nananã. Ave Maria, ninguém aguenta. Você tem que ser muito santo para aguentar. Às vezes a gente aguenta que o irmão, né? A esposa, o esposo, pior ainda. Filho, a filha, rabugento. Não é? Vamos lá. Eu permiti que eu me tornasse rabugento, fiquei alimentando feridas antigas, fiquei mantendo-me preso com essas feridas no meu peito, talvez até mesmo saboreando a minha ira efervescente e borbulhante, garantindo que os carvões permanecessem acesos até que eu obtivesse a vingança, até que eu me vingasse daquela pessoa. Eu permiti mirar, fui mirando e me enchendo da razão. Eu me tornei tão mal-humorado, esse rancoroso, ao ponto de não ceder a minha ira ou não me desculpar depois de ter desferido um motivo de injustiça, sendo injusto, talvez até no tratamento com alguém que eu amo. Porque às vezes a gente é assim, né? Quem aqui é filho? Às vezes a gente tem essa tendência de agir assim com o nosso pai e com a nossa mãe. Ai, minha mãe, meu pai não vão... Ou com aquela pessoa amada, né? Aquele amigo. E vai aguentando até um certo limite. Os meus pensamentos foram acesos pela ira? Eu menosprezei mentalmente a pessoa que me provocou aquela atitude de ira? Eu denegri o valor daquela pessoa. Isso aqui é triste. Através da minha indignação, eu fiquei tão irado que eu falei para o outro e denegri a imagem daquela pessoa para os outros, como uma atitude de vingança. A minha mente ficou inchada e poluída por pensamento de vingança. As minhas palavras têm sido palavras raivosas, me conduzindo até mesmo a palavras vulgares. Sai aquele xingamento, aquela palavra horrorosa, impensada, dita no meio da gritaria. Eu insultei alguém com as palavras que denunciam certa insolência. Eu fui levado tão longe pela raiva que eu cheguei até a amaldiçoar pessoas. Mães, prestem atenção, pais. Talvez seus filhos já sejam adultos, mas quantos filhos às vezes a gente atende feridos porque o pai na hora da raiva, a mãe disse, falou, para que você nasceu? E a pessoa se sente rejeitada. Porque foi o pai e a mãe que disse, para que você nasceu? Para que você veio ao mundo? E a pessoa fica marcada por aquele acesso de ira. Por isso que a razão tem que funcionar, meus queridos, minhas queridas. Será que eu cheguei num nível de ira que eu até disse palavras com relação a Deus que tiveram força de blasfêmia? As minhas ações têm sido preenchidas pela ira. Eu provoquei os outros de modo irado, levando as coisas a possíveis ações dolorosas, ou até mesmo a atos de violência. Essas perguntas, quando nós estamos examinando a nossa consciência e o nosso coração, nos ajuda a pontualizar para dar o próximo passo. Por quê? Quando o padre está aqui denunciando um vício, que é o último que nós estamos denunciando na nossa campanha de oração, o vício da ira, é para provocar em nós uma atitude de conversão, de mudança. Não é para jogar na cara. Nossa, o padre está falando um monte de coisa, igual semana passada a gente falou da luxúria. Não, não é nada disso. É um exame de consciência para que a gente busque o remédio. E o primeiro desses remédios não tem como não ser a confissão. Se eu percebo que eu tive esse comportamento, que eu feri pessoas, que eu cedi à ira, eu preciso procurar um sacerdote, porque a confissão é o antídoto. E o padre, com a sabedoria que Deus vai dar a ele naquele momento, ele vai te instruir e te dar exercício para você começar a dar passo para vencer a ira. Uma outra coisa, a Eucaristia.
Eu estou indo para Brasília, mas eu queria deixar no coração de vocês um gosto pela Santa Missa. Vocês percebem como eu celebro? Vocês percebem como eu preparo para a Santa Missa? Antes de começar, porque eu quero que você tenha consciência do que nós estamos celebrando. Se é o Padre Roger, o Padre A, B, C, D, F, G, H, que vai celebrar, é a missa. É o sacrifício de Cristo. É o alimento da vida eterna. Não importa se é um ministro ordenado pela Santa Igreja, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. E eu queria que aqueles que talvez não estejam comungando por causa de um pecado mortal, por falta de confissão, por falta de uma decisão de conversão, nessa noite sentissem saudade da Eucaristia. Dissesse: Deus, eu quero ir para o altar. E por que eu estou dizendo isso? Porque o remédio da Eucaristia contra a ira, ele é dado por Jesus, quando Jesus vai dizer assim: se você vir fazer a sua oferta e se lembrar que você tem algo contra o seu irmão, antes de fazer a sua oferta, vai e resolva com ele o seu problema, para depois vir ofertar no altar. A reconciliação para participar da Eucaristia. Reconciliação com Deus e a reconciliação com o próximo. Com aquele que eu feri, com aquele que eu acabei machucando. Primeiro com Deus, também com o próximo. Porque para eu receber o corpo, o sangue, alma e divindade de nosso Senhor, oferecido a nós na Santa Missa, eu preciso estar em dia com Deus e eu preciso estar em dia com os meus irmãos. Diga comigo: eu preciso estar em dia com Deus e com os meus irmãos. Vamos imaginar um fato. Você está num ônibus lotado. Aqui em Lorena a gente não anda tanto de ônibus, né? Mas você está num ônibus lotado. Vem uma pessoa, pisa no seu dedão. E essa pessoa não pede desculpa. Qual vai ser a reação? Você vai tomar a decisão de derrotar a ira que vai vir e vai aproveitar aquele pisão e dizer: Jesus, essa dor no meu dedão é muito menor do que o que o Senhor sentiu aí na cruz. Então eu ofereço. São armas espirituais que a gente usa para vencer os pecados. E aí, imagina, depois você percebe que era um cego. Já pensou? Você se irá por uma falha de uma pessoa que estava ali. A gente vai olhando para dentro de nós e vai dando passo para derrotar a ira. A primeira coisa que eu quero te ensinar: o atraso. A primeira coisa é se fazer para vencer a ira. Eu coloquei aqui na colinha. É quando ocorre algum acontecimento que ativa em nós a atitude da ira. Você percebe que está com raiva, você quer a vingança, você quer rebater, ou até mesmo, bater em alguém. Você atrasa a sua tomada de atitude. Exercício de respiração. Reza 10 Ave-Marias. Conta até 10. Atrasa a decisão de rebater. Atrasa a decisão de ceder sem passar pela razão, o instinto. Depois a disputa. Depois do atraso vem a disputa. O atraso nos dá a possibilidade de esfriar a cabeça. E aí disputar entre a minha carne e o cristão que eu sou. Entre a minha tendência com aquilo que eu devo ser. Um cristão que ama o meu próximo. Próximo ponto. Vacine-se contra os futuros arroubos da ira, se preparando para eles. Porque vai vir. Tem situações que vão incomodar. E aí você perdoa os seus agressores antecipadamente. Tem um imperador estoico, Marco Aurélio, que ele aconselhou que, Marco Aurélio dizia assim, esse imperador: sempre ao acordarmos pela manhã, olha só, não era nem um cristão,
nós devemos ter em mente que naquele dia nos encontraremos com pessoas intrometidas, mal agradecidos, arrogantes, traiçoeiros, invejosos e antissociais. A gente vai encontrar no nosso dia a dia, talvez a gente até conviva. Muitas pessoas que agem assim, porque elas ignoram o bem e o mal, elas não têm formação, elas talvez não tiveram oportunidade de escutar tudo isso. E a gente não pode basear a nossa vida nas ações dessas pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que o padre nunca foi perseguido, nunca foi humilhado, pisoteado? Você me viu aqui em alguma quinta-feira nesses 15 anos com a cara abatida, cheia de tristeza? Porque eu não dou poder para as pessoas. O poder que eu dei na minha vida é para Jesus Cristo e não para nenhum ser humano que vai tirar de mim a alegria que Cristo um dia me deu. Eu não posso dar poder para as pessoas. Eu não posso dar poder para aqueles que ignoram o bem e o mal, para aqueles que só fazem a sua vontade, para aqueles que só pensam em si mesmos. Eu não posso dar poder para os intrometidos, para os maus agradecidos, pelos arrogantes, os traiçoeiros, invejosos, antissociais, por aqueles que são fofoqueiros, que falam mal de nós. Vocês acham que eu não sei que já falaram mal de mim por aí? Estou nem aí, eu não vou dar poder para ninguém, a não ser para Deus. Quando você dá poder para as pessoas, elas te dominam e dominam os seus sentimentos. Como cristãos, nós devemos escolher sempre o bem sem olhar a quem. É aquela pessoa difícil, intransigente, mas a minha escolha é pelo bem. Jesus disse: perdoai-nos as nossas ofensas. Ele ensinou-nos a rezar no Pai Nosso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Rezar pelos outros, mas também para que nós não sejamos, diga comigo, para que eu não seja intrometido, mal agradecido, arrogante, traiçoeiro, antissocial, fofoqueiro, sai para lá, Satanás. Rezar para que a gente não seja isso, pelo amor de Deus. Porque pode ser eu e você. A gente está falando dos outros, mas eu posso ser esse. Intrometido, mal agradecido, arrogante, traiçoeiro, invejoso, antissocial, fofoqueiro, mexeriqueiro. A gente pode dar um monte de nome. Mas eu preciso rezar também para que eu não seja assim. E rezar para que quando eu me encontrar com esses, eu não me deixe tomar pela ira. Amém? Quais são as virtudes para combater a ira? Diga comigo: paciência, clemência, mansidão. Mansidão, clemência, paciência. Já estamos terminando, viu? A paciência é uma virtude relacionada à fortaleza, que nos capacita a suportar as dificuldades e os sofrimentos sem nos sentirmos tristes ou derrotados. A paciência, especialmente se essas dificuldades tenham sido criadas pela ação dos outros. A virtude da paciência, a gente tem que pedir para Deus: Senhor, me faça um homem paciente, você é uma mulher paciente, um pai paciente, uma mãe paciente, um filho paciente, uma avó paciente. Depois a clemência, que está relacionada à virtude da temperança. Porque a clemência ela é muito usada para quem está por cima. Para quem tem um cargo de autoridade. Para quem comanda alguém. Por exemplo, Sêneca foi professor de um futuro imperador romano, chamado Nero. E Sêneca escreveu um tratado sobre a clemência para Nero. E o que Nero foi? Um inclemente, matou os cristãos em Roma, matou o apóstolo Pedro, Paulo, os outros discípulos de Jesus Cristo, perseguiu a igreja, crucificou os cristãos nas ruas de Roma. Não foi nada clemente. A clemência, ela é aquilo que tempera os nossos desejos de vingança, a fim de que quem errou não alimente a raiva despertada pelo nosso próprio excesso. E depois a mansidão. Para Santo Tomás, ela pode trabalhar junto com a clemência para conter o ataque de ira. Jesus manso e humilde de coração.
fazei o nosso coração semelhante. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mais uma vez, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A clemência, ela modera a punição externa, enquanto a mansidão, ela atenua a paixão da ira lá no nosso interior. A clemência é quando eu ajo com clemência. Eu poderia ser duro com aquela pessoa, mas eu vou ser clemente para expressar. Eu não sou um fraco, porque às vezes a gente eu tenho que ser duro, eu tenho que castigar. Até mesmo a maneira de corrigir o seu filho, a sua filha. Presta atenção, você pode feri-lo. A nossa razão e a nossa vontade são poderes espirituais, gente, através dos quais nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se eu decido aqui, e se eu sinto aqui pela minha decisão, se a minha decisão cai para a minha vontade, eu consigo vencer o vício, o pecado. E qual foi a palavra que Jesus disse na cruz, que o Fulton Sheen disse que é a palavra de cura para a ira? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Vamos dizer juntos? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vamos mais uma vez? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja só, Jesus nos mostra que quando erram conosco, nós devemos pedir a Deus que perdoe as pessoas que erraram. Que lindo, gente. Isso é fácil? Não, isso é decisão de imitar, buscar a semelhança com o nosso Senhor. Mansidão não é fraqueza. Há momento para ações duras, mas mesmo a justa ira, ela deve ser moderada quanto ao nosso modo pelo qual ela expressa e demonstrar. Jesus dali da cruz, na hora daquele sofrimento, ele podia ter dito: Pai, pulveriza os fariseus, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, mostre quem tu és. Pulverize. Quem viu o filme do Mel Gibson viu como aqueles soldados romanos colocaram ira, arrancavam pedaços de Jesus. Mas Jesus, ao invés de dizer: Pai, mata todo mundo, Jesus diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cristo odiou o pecado, mas amou os pecadores. A clemência, ela implica exatamente nessa leniência de um superior para com um inferior. Jesus era o superior, e ele é leniente, ele é clemente. Nós devemos viver a vida de amor que Cristo nos demonstrou. E aí nós seremos muito mais agraciados para lutar, para sermos mansos. Quando nós lutamos para ser mansos, nós somos agraciados. Porque lá em Mateus 5,5 Jesus disse: felizes os mansos, porque eles receberão a terra em herança. Quais são as últimas virtudes que nós precisamos pedir todos os dias para Deus? Paciência. Diga comigo: paciência. Clemência. Mansidão. É fácil, padre? Pergunta para o padre: é fácil? É impossível? A gente só precisa ser amigo de Jesus. Eu quero concluir dizendo isso para você. Hoje nós celebramos porque o Papa Francisco mudou essa memória. Era a memória de Santa Marta, agora ele colocou como memória de Marta, Maria e Lázaro, os amigos de Jesus. Se a gente se torna amigo de Jesus, a gente consegue vencer todos os males que a nossa carne, muitas vezes cheia de si mesma, ela quer fazer com que a gente viva no vício, no pecado e na maldade. Mas é preciso ser amigo de Jesus, é preciso acolher Jesus na nossa casa, é preciso ficar aos pés dele, é preciso escutá-lo, é preciso servi-lo, é preciso dar tudo de nós para ele. E nós vamos conseguir, pela amizade com Jesus, vencer a nós mesmos. Porque o maior inimigo a ser vencido é esse, as paixões da nossa casa. O diabo Jesus já venceu. E deixa eu dizer para você, sabe como a gente vence o diabo? Joga água benta e você vê se ele aguenta. Ele é fraquinho. Uma água benta vence o diabo. Sal exorcizado vence o diabo. A cruz vence o diabo. Um terço rezado com fé vence o diabo. O mundo
Jesus venceu. Agora as paixões, nós só conseguiremos vencê-las se nós formos amigos de Jesus. Feche um pouquinho os seus olhos na presença dele. Traz a sua mão sobre o seu coração. Eu sei que está frio, mas não tem problema não. O Espírito Santo aquece. Diga comigo, Senhor, que maravilhoso foi viver essas 7 semanas na sua presença. Como é bom ver, perceber, sentir esse amor que a primeira carta de São João trouxe na primeira leitura. O Senhor me amou e por mim o Senhor morreu para me salvar. E foi um derramado seu amor essas 7 semanas. E hoje, Senhor, nesse último dia da campanha, eu sei, não é pela força, nem pelo poder, mas é pelo seu Espírito, que eu quero experimentar a libertação, a vida nova, a salvação que o Senhor veio trazer. Por isso eu deixo aqui os meus vícios. E agora eu coloco na sua presença o meu desejo de vencer a mim mesmo, vencer a minha carne, as minhas fraquezas, as minhas limitações. Eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Por isso nessa noite, Jesus, eu te peço, ajuda-me a vencer-me a mim mesmo. Eu luto contra mim. E eu vou lutar todos os dias para honrar esse amor, para ser melhor para o Senhor. Com os olhos fechados, a mão no seu coração, canta para Ele. Deixa eu chorar por você. Deixa eu me envolver até querer mais. Deixa eu me envolver até querer mais. Será que um dia eu vou ser? Será que um dia eu vou aquele que limpa tuas chagas? Aquele que limpa tuas chagas, ao invés de perfurá-las, queria poder te amar, queria poder te amar, sem te machucar, não desviar o olhar, sem te machucar, sem desviar o olhar, queria poder te abraçar, Senhor. Queria poder te abraçar, só para descansar e em teus braços ficar, só para descansar e em teus braços ficar. Luto contra mim, luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Canta mais uma vez, luto contra mim, luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Tu sabes que eu desejo te agradar, que seja esse o nosso desejo, Lorena. Estou disposto a tudo para te amar. Estou disposto a tudo para te amar. Só quero mergulhar em teu amor. Só quero mergulhar em teu amor. Cada dia mais. Cada Se dia é essa mais. a sua decisão, canta para Ele. Tu sabes que eu desejo te agradar. Fala para Jesus. Tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo para te amar. Estou disposto a tudo para te amar. Só quero mergulhar, só quero mergulhar em teu amor, em teu amor. Cada dia mais. Jesus, o povo de Lorena está cantando isso para o Senhor nessa noite. Tu sabes que eu desejo te agradar. Canta para Ele. Tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo para te amar. Diga para Ele.
Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar Só quero mergulhar em teu amor, em teu amor. cada dia mais, cada dia mais. Pegue os seus braços, mesmo sentado, diga pra ele: luto contra mim, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo. Eu quero ouvir a voz da igreja. Luto contra mim. Luto, pois desejo a ti, pois desejo a ti, pois desejo a ti. pois desejo a ti. Ah, que lindo, Lorena, canta. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Ora num instante no Espírito para selar tudo aquilo que nós vivemos nessas 7 semanas. Iria na lamariana, eu não vou lutar sozinho, eu vou lutar na força do Espírito. Iria na lamariana, lamayere, yerere, balalabaiara, chirierere, candalamaya, andalabaria, labaria, labaria, la, yerere, la candalabaria, la, yerere. Maria, Nara, Maria, Nararia, Naria, lá. Eu quero, Jesus, te pedir que esta igreja seja apaixonada por ti. Ah, Deus, que cada um daqueles que o Senhor me confiou sejam apaixonados por ti, estejam dispostos a tudo para te amar, para te honrar, para buscar o céu, para viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor prometeu para nós e tem prometido. Estou disposto a tudo, canta. Estou disposto a tudo para te amar. Só quero mergulhar em teu amor. Cada dia mais, cada dia mais. Tu sabes, tu sabes, tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor. Eu quero ouvir a sua voz. Eu saberei disso lá em Brasília. Vai chegar notícia pra mim de Lorena. Estou disposto. Isso. Estou disposto a tudo pra te amar. Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor. Cada dia mais, meu Deus. Cada dia mais. Tu sabes que eu desejo te agradar. Eu quero ouvir, canta, canta, pra Lorena inteira escutar. Tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo pra te amar. Canta, Lorena. Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor. Com o ministério, com toda a força, com toda a decisão. Cada dia mais. A igreja preparada para a vida do Senhor. Tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo pra te amar, meu Deus. Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor. Cada dia mais. Luto contra mim, pois
desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Eu quero pedir a Jesus que Ele abençoe a sua decisão. Você aqui, você em casa. Jesus, nós queremos te agradar apesar de sermos tão fracos. Mas a partir de agora, pelo seu Espírito, nós estamos dispostos a qualquer coisa para te amar. É duro lutar contra nós mesmos, mas a partir dessa campanha de oração, essa é a nossa decisão, que eu, como teu sacerdote, quero selar com essa bênção na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o nosso Deus maravilhoso. Bendito seja o Senhor.